O que molda a minha arte no momento é as coisas que estão à minha volta e o que eu tô sentindo no momento. Essa foi a minha evolução de noção de arte, essa coisa de parar de achar que arte tem que ser sempre bonita, tem que ter sempre o traço perfeito, tem que representar sempre coisas bonitas e do bem, e não necessariamente, né? Com certeza, a arte é uma forma de expressão e tradução 100% de sentimentos e emoções, né? Eu sinto que, pra mim, o ponto-chave é que eu gosto de transmitir sentimento. Eu sou fã de criar sentimento, fazer as pessoas sentirem o que eu tô sentindo ali. O quando eu tô criando, quando eu tô vivenciando aquele momento e aquela imersão pra criar aquela produção. Eu quero que as pessoas sintam o que eu tô sentindo. Então, pra mim, a arte, o maior gesto de expressão é compartilhar sentimento com as pessoas. Eu acho que eu me sinto mais à vontade agora em pintar coisas que eu sinto, coisas que a maioria das pessoas sentem, mas não tem vontade de falar. Acho que o gesto que eu espero na minha expressão de arte é mostrar a beleza nas pequenas coisas para as pessoas que estão meio cansadas do dia a dia e não enxergam mais essas sutilezas. Eu nunca gostei de conteúdo que não conseguisse causar um impacto emocional, sabe? Tipo, de não me colocar pra pensar. Então, todo o conteúdo que eu gosto e que eu penso em criar, em que eu gosto de criar, tem esse quê de virar chave, sabe? De colocar pra pensar, de ser algo que seja útil para as pessoas consumirem. Pra mim ainda é um pouco estranho me afirmar enquanto artista, porque acho que durante toda a minha vida fui ensinada, fui meio que bombardeada com a ideia de que os artistas eles têm que ser colocados em pedestais e eles são inalcançáveis. Então, pra mim era ainda um pouco difícil falar: "Eu sou artista", né. Às vezes quando eu falo para as pessoas que eu sou artista, parece que eu tô me achando, parece que parece que eu tô me colocando nesse pedestal, mas na verdade não é, né. Então, esse lugar, né, o corpo casa, ele também faz parte da minha produção artística. Eu acho que os sentimentos, as memórias, eles fazem toda a diferença na nossa arte, porque essa é uma inspiração que ninguém mais vai ter, porque é muito pessoal, né. Você fazer um trabalho baseado numa memória pessoal, numa memória familiar, é algo muito pessoal seu, né, então torna também aquela arte ali muito pessoal. E então, com certeza sim, essas memórias já moldaram e ainda moldam e ainda servem de inspiração. Quanto artista, eu sempre me inspiro muito em mulheres, porque desde mais nova e principalmente depois que eu entrei no curso de artes, eu vi o quanto a gente estuda homens, a gente estuda muitos homens, 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 e eu gostaria de ter estudado mais mulheres, de ter, visto mais mulheres. Eu acredito e eu luto também pela valorização da mulher na arte, né, até porque eu sou uma mulher artista, e eu tento sempre me inspirar, estudar e usar como referências essas mulheres também para a gente acabar, contribuindo na valorização dessas mulheres na arte, né, que é muito importante até para a visibilidade, de nós que somos as artistas mulheres contemporâneas também, né, que estão surgindo aí.
Eu cresci imersa em paisagens rurais do Cerrado Goiano, cercado de testemunhos, às vezes felizes e às vezes trágicos, de experiências de vida nesse contexto, da valorização das mãos que criavam e produziam. Com certeza isso está entremeado em meu processo criativo. Meu pensamento criativo vem do que me causa angústia. Durante algum tempo, sim, em relação à autocobrança pela tal da produtividade, mas recentemente isso tem mudado. Uma provocação que fica é: uma produção linearmente postada me torna mais artista? Sabe? A gente fica brincando com a inteligência artificial, mas a gente não tem noção do que é realmente. E é assustador. Eu acho que a gente tá perdendo muito a vontade de saber, processos criativos, digamos assim. Porque hoje em dia você consegue fazer tudo o que você quiser por inteligência artificial. Por mais que isso seja muito fácil, tenha facilitado realmente várias e várias coisas pra gente, você perde aquele, né, chãozinho da vida de correr atrás das coisas e fazer você mesmo. Mas dizer que eu sou inimiga da tecnologia eu não sou. A gente só tem que, eu acho que eu, pelo menos, eu tento usufruir dela o máximo que ela consegue me ajudar. Em relação a essas novas políticas das mídias sociais para apoderar de conteúdos partilhados, para testar em IA, eu acho isso péssimo, eu acho isso horrível, eu acho que isso deveria ser crime, porque isso é roubo de arte das pessoas, é o que a inteligência artificial já faz, né? A minha relação com as mídias e as redes sociais é parecida com a da tecnologia no geral. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu odeio, e ao mesmo tempo que eu uso, eu não queria usar. A minha maior dificuldade, eu diria que é o desinteresse dos alunos e também o desinteresse da escola por ser uma matéria de artes, né? Eu já ouvi coisas tipo, tio, por que a gente estuda artes? Não serve pra nada. Ou então a própria escola falando, olha, nossa prioridade não é artes, então você precisa fazer aula para os meninos relaxarem. As crianças achando que a minha aula é um segundo recreio, é um momento para eles dormirem, para eles não fazerem nada, porque é aula de artes. As pessoas não levam arte a sério. As pessoas acham que a arte não é importante, que todo mundo sobrevive sem arte. E assim, de fato, você sobrevive sem arte, mas você não vive sem arte. Eu sinto que a dificuldade na atuação nas artes visuais é a mesma coisa que era há anos atrás, sabe? É você ser um artista pequeno e você conseguir se destacar. Aí você depende de 1 milhão de fatores. Porque eu vejo pessoas próximas de mim que têm talento e eu falo, nossa, velho, vamos lá, vamos procurar pra você colocar isso aqui em algum lugar, vamos jogar isso aqui em algum lugar, vamos fazer isso aqui valer a pena o trabalho que você teve criando isso aqui. Só que é isso, um artista pequeno comparado com um artista mediano que tem valor na internet, ele é totalmente desvalorizado. As artes visuais hoje em dia você precisa aprender a ser 1 milhão de coisas. Você tem que ter presença na internet, você tem que saber falar, você tem que saber vender o seu produto. Se você tem produto para vender, você tem que saber. Então você tem que ser 1 milhão de coisas. E ninguém ensina um artista a ser 1 milhão de coisas. E é difícil você ser tudo isso.